Episódio de hoje: Vale dos Reis, Luxor, Egito. O tesouro escondido dos faraós. Viagem na Bíblia, com Clério Croc. Olá pessoal do Viagem na Bíblia, estamos aqui no Egito, visitando agora o templo funerário de Hatshepsut. Quem era Hatshepsut? Provavelmente alguns dizem que ela seria a filha do faraó que retirou Moisés do Nilo. É uma probabilidade e nós vamos mostrar para vocês esse templo funerário encontrado aqui próximo ao Vale dos Reis, aqui em Luxor, no sul do Egito. Vem comigo? Filha do faraó Tutmés I e de sua esposa Mose, Hatshepsut cresceu junto de sua irmã Nefrubite. Após a morte do faraó, o trono passou naturalmente para Tutmés II, meio-irmão e marido de Hatshepsut. Apesar de estranho, a prática era algo comum no Antigo Egito, dando a ela o título de rainha. Tanto seu pai quanto seu marido realizaram diversas incursões na Núbia, onde conquistaram áreas que foram anexadas ao império. Hatshepsut foi a primeira faraó mulher da história. Após a morte de seu pai, o faraó Tutmés I, Hatshepsut casou-se com seu meio-irmão Tutmés II. Hatshepsut assumiu o poder e governou o Egito sozinha por 22 anos. Na época, o estado era um dos mais ricos. Aos poucos foi testando seu poder para ver até onde iam os limites impostos pela sociedade egípcia às mulheres, pois almejava o posto de faraó. No Egito Antigo, Hatshepsut foi considerada a mais poderosa rainha, que governou o Egito Antigo no século XV a.C. com toda a força política e carisma. Ela usava a dupla coroa do faraó, indicando sua soberania sobre as duas terras, ou seja, o Alto e o Baixo Egito. Vamos visitar um túmulo aqui no Vale dos Reis, em Luxor. Agora o túmulo do Ramsés IV. Vamos lá? Ramsés IV foi o terceiro faraó da 20ª dinastia do Antigo Egito. Ele era o quinto filho de Ramsés III e foi nomeado príncipe herdeiro no 22º ano do reinado de seu pai, quando todos os seus 4 irmãos mais velhos morreram antes dele. Devido à longa duração do reinado de seu pai, acredita-se que Ramsés IV tenha assumido a coroa apenas com a idade de 40 anos, e seu reinado pode ter sido entre 1151 a 1145 a.C. Depois de um curto reinado de cerca de 6 anos e meio, Ramsés IV morreu e foi enterrado na tumba KV2 no Vale dos Reis. Meremptah derrotou os líbios e os povos do mar numa batalha que ocorreu na região ocidental do delta do Nilo. Num ato de generosidade, o faraó forneceu cereais aos hititas, antigos inimigos do Egito, durante um período de fome motivado por mudanças climáticas na área do Mediterrâneo. Em meio às descobertas, foi encontrada uma estela no seu templo funerário, que descreve as suas vitórias sobre os líbios e as cidades da Palestina. Faz referência ao nome Israel, naquela que é a mais antiga menção não bíblica a este nome. Conhecida atualmente como a Estela de Meremptah. Esse objeto valioso histórico encontra-se atualmente no Museu de História Faraônica no Cairo, Egito. Olá pessoal do Viagem da Bíblia, estamos aqui no Egito, em Luxor, estamos visitando o Vale dos Reis, estamos aqui com a nossa equipe, estou aqui com o professor Gladys, e eu queria colocar para vocês um pouco o sentimento que nós sentimos vendo as tumbas. Aqui é um vale com várias tumbas do período da dinastia moderna dos faraós, chamado Vale dos Reis. Tem faraós aqui desde o ano 1600, 1500 e pouco depois, antes de Cristo, até 1000 mais ou menos antes de Cristo. Um período de 500 anos. Foram encontradas várias tumbas aqui nesse local.
Então aqui temos várias tumbas encontradas, inclusive a tumba do faraó Tutankhamon, encontrada pelo inglês Howard Carter no ano de 1922. A única tumba intacta encontrada aqui, que temos uma sala hoje no Museu do Cairo, com todos os achados encontrados aqui nessa tumba. Mas, professor Gladys, o sentimento que nós sentimos aqui é algo muito especial, né? Queria que tu comentasse para nós o que tu sentiu ao visitar. Visitamos 3 tumbas, são várias, né? Qual é o sentimento de estar aqui nesse lugar? Olá, pessoal do Viagem na Bíblia. Professor Clério, é impressionante você entrar aqui num complexo desse, um complexo de tumbas, na verdade, né? Como a gente chama de cemitério, só que aqui numa ordem majestosa, muito grande. E o sentimento que a gente tem ao adentrar essas tumbas aqui, né, pelos corredores, é um sentimento de morte, né? A gente vê assim, aquele sentimento realmente aí para vocês entenderem, aquele sentimento que a gente sente num velório, sabe? Aquele clima de tristeza é o que a gente sente aqui. E aqui a gente começa a pensar sobre a brevidade da vida, né? O que realmente vale a pena. Porque a gente vê assim o quanto esses faraós acumularam bens, riquezas, o quanto está descrito nas paredes aqui em forma de desenho, tudo que eles tinham, tudo que eles representavam, e hoje você simplesmente vê a tumba deles, né? Foi o que restou deles. Então aí fica uma reflexão para nós. No que nós estamos gastando a nossa vida? Naquilo que realmente vale a pena? Ou estamos buscando riqueza, poder, dinheiro, fama? O que nos move hoje? Aqui fica um sentimento, professor, que assim, ó, você tem que realmente fazer nessa vida curta, como Salomão disse, né? A brevidade da vida, a nossa vida é como um sopro ligeiro. Nessa vida curta nós temos que fazer aquilo que realmente vale a pena. Primeiro, servir a Deus, né? E depois, então, a nossa família. E aí depois corre atrás das outras coisas. Mas esse é o sentimento que fica ao visitar um lugar como esse aqui. Maravilha, eu acho que bem expressado, professor Gladys, o que a gente sente aqui é um sentimento de tristeza e é um sentimento de que todo aquele poder, aquele glamour que os faraós tinham, a riqueza que eles traziam junto, né, para o túmulo, traziam para o sarcófago deles e tentavam esconder. Eles escolheram um local aqui longe da civilização para esconder dos ladrões, como se isso fosse algo que realmente valesse a pena. Mas a gente vê mesmo que a crença deles é que isso entrava para a vida eterna. Mas hoje nós sabemos que, como o Dr. Gladys falou, tudo que nós fizemos na vida, o que é material, isso que é passageiro, vai até a nossa última morada, né? Até sepultura, e termina. Agora, o que vai entrar conosco para a eternidade? São os bens eternos, é aquilo que nós guardamos, que é a palavra de Deus no nosso coração. Eu acho que essa é a mensagem daqui desse lugar. Mas ainda para finalizar, eu lembrei, professor Gladys, nós estamos vindo de Jerusalém e nós estivemos lá no túmulo de Jesus. Qual é o sentimento que tu sentiu lá estando no túmulo de Jesus? Lá é indescritível, né? O túmulo de Jesus, assim, tu sente exatamente o oposto daqui. Vida, apesar, né? De lá ser o túmulo, mas a gente sabe que Jesus não está lá. Jesus realmente ressuscitou. Porque a gente sente no túmulo de Jesus não é a tristeza que a gente sente aqui. Lá a gente sente uma alegria. Lá a gente vê em quem a nossa fé está realmente firmada. O sentimento é de total alegria, de exuberância. É muito bom. Maravilha. E para encerrar, pessoal, eu lembro do texto de Apocalipse, que o texto diz, o texto bíblico, há uma promessa, né, falando que sobre Jesus, que nós vimos que ele ressuscitou e não está na sepultura, e a Bíblia diz que ele é e será Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vejo 2 aspectos. Primeiro, reis desses reis aqui, que não tem rei maior do que ele, e verdadeiro rei. Segundo ponto é que a Bíblia diz que nós, os discípulos de Jesus, seremos reis e sacerdotes e reinaremos com ele por toda a eternidade. Não é aqui. Os faraós se preocuparam com a vida eterna também, mas se preocuparam mais com essa vida. E nós vemos na palavra que nós temos que se preocupar com a nossa vida eterna.
Porque o que vai importar não é a riqueza aqui desse mundo. Isso aqui não vai passar da sepultura, não vai passar daqui. Mas se estamos com Jesus, nós na vida eterna, nós reinaremos com Ele, seremos reis e sacerdotes. Ele será o rei dos verdadeiros reis, que seremos nós. Então essa é uma promessa maravilhosa para nós, de vida, de esperança, e é essa mensagem que nós encontramos na palavra de Deus. Nós vemos também outra coisa, professor Glácio, a religiosidade dos faraós, né? Em toda a tumba nós vemos várias escritas, desenhos, até muito bonitos, as pinturas, mas que refletiam a crença deles, a religiosidade deles, né? Isso também constatamos que não adiantou nada, né? O que realmente importa é a crença na verdadeira fé, que é a fé no nosso Senhor Jesus. Então, que Deus te abençoe. Nós encerramos nossa jornada bíblica hoje aqui em Luxor, Vale dos Reis, no Egito. E te convidamos para embarcar conosco no próximo capítulo, Viagem na Bíblia. A Sion Tour te leva a conhecer os lugares sagrados das páginas da Bíblia. Entre em contato com a nossa equipe e veja nossos pacotes de viagens. Sion Tour, o seu sonho é o nosso também. siontour.com.br